1 Tessalonicenses 4,14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Alguém crê nisso? Amém. Vou falar de novo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga nós, diga os vivos. Pergunta para a pessoa: você está vivo? Os que ficamos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Pai da glória, obrigado pela tua palavra. Queremos, Senhor, ser alimentados por ela. E eu louvo a Deus por todos os momentos preciosos que estivemos contigo. E louvamos a Deus porque o Senhor nos tem aqui também diante do teu povo. Graças te damos e te agradecemos porque o Senhor morreu, se entregou por nós e ressuscitou para a glória do Senhor. Amém? Há muitas crenças e paradigmas em relação à morte. E muita gente tem medo da morte. Só que para nós a morte é a passagem eterna para estar para sempre com o Senhor. Nós poderíamos ter talvez traumas e transtornos com esse paradigma do crer, o que há depois da morte, mas em Cristo Jesus, a maior segurança daquele que crê, do cristão, é que após a morte ele viverá uma eternidade com o Senhor. Ei, você está com vida, mas aqui nesta vida e nesse corpo você está em risco. Você pode perder sua salvação. Mas uma vez morrendo em Cristo, por isso diz: bem-aventurados os que morrem em Cristo Jesus. Quem morre em Cristo Jesus tem a certeza que já está nos braços eternos do Pai. Amém? Repito, nós não celebramos de uma forma pagã a Páscoa. E venho recalcando isso, para quem não escutou, vou recalcar, sinto muito, preciso falar sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus nunca morreu numa sexta-feira. Não existe a palavra sexta-feira na palavra de Deus. Isso é uma invenção da igreja apostólica. Não é apostólica porque não tem apóstolo, tem papa. É a igreja romana, na verdade. A igreja romana inventou por causa de que Constantino, para agradar aos pagãos, e agora sendo ele o chefe da igreja, entre aspas, cristã, um pseudo-cristianismo levantado por Constantino, ele abraça tanto a pagãos como a cristãos. Ele abraça a fé cristã. E ele vai introduzindo nas festas pagãs as festas judaicas ou as celebrações cristãs. E as vai introduzindo. Entre tantas que eu poderia nomear, como o Natal, que Jesus está na prova na Bíblia que ele não nasceu, dia 25 de dezembro, Jesus nunca nasceu no dezembro. E entre tantas outras festas que não vale a pena citar agora, porque me faltaria tempo. Mas na sexta-feira já havia uma festa para a deusa Vênus, na antiga Roma. Vênus é a deusa da fertilidade, cujo culto era muita orgia, bagunça, orgia sexual, sacrifícios. Vênus tinha sacerdotisas que eram prostitutas e se prostituíam. E enfim, toda aquela bagunça. Surge o dia Veneris. Veneris, diga comigo, Veneris. É por isso que em espanhol, na minha língua, a sexta-feira é chamada de viernes. Veneris, no antigo latim, Veneris é viernes. Que essa deusa, para os germânicos e os anglo-saxônicos, é Freya.
Por isso que em inglês é Friday, dia de fria. Então essa Vênus é a mesma deusa fria, é a deusa da fertilidade. Friday. Sexta-feira, aqui não calha muito porque a etimologia dessa palavra é oriunda de outra coisa, de feiras que eram feitas na Idade Média. Então na sexta-feira Jesus não morre, porque a promessa diz que Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no túmulo. Quem concorda diz amém. Ele mesmo disse: não será dado o sinal de Jonas, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Ora, qualquer criança que entende um pouquinho de matemática sabe que se Jesus morresse na sexta-feira, ficaria quantos dias no túmulo se ressuscita no domingo? Vamos lá. 1 dia. Se ele morre na sexta-feira, ficaria 1 dia e ressuscita no domingo. Ora, que profecia cumprida há se há 3 dias declarados para essa morte preciosa. 3 na Bíblia é plenitude da unicidade. Tudo que tem função é unicidade, tudo que tem função é harmonia, tudo que tem função número 3. É por isso que você é tricotômico: corpo, alma e espírito. O corpo, cabeça, tronco e membros. O tempo é tricotômico: passado, presente e futuro. O dia, manhã, tarde e noite. A célula, membrana, citoplasma, núcleo. O átomo, prótons, nêutrons, elétrons, 3 partes. Tudo é tridimensional. A família, pai, mãe e filhos. Isso é tridimensional: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na Bíblia, o número 3 é plenitude na unicidade. Todo propósito que se cumpre em Deus tem que ter triunicidade. Quem entendeu diz amém. Jesus, com 3 décadas, 30 anos, começa o seu ministério. Como já falei, ele foi batizado com 3 décadas. Com 33 anos, 33, por que 3? Ele é crucificado com 33 anos. E ressuscita ao 3º dia. Tudo 3. Há uma figurativa bem espiritual nesse 3. E ele era necessário que precisava estar no túmulo 3 dias. Ou seja, Jesus oficialmente morre na quarta-feira, quinta, sexta e sábado. E quando as mulheres vão de manhã, ele já havia ressuscitado. Quem dá glória a Deus? Então, 3 dias e 3 noites é a profecia. Você pode ler isso em muitas passagens da Bíblia. Inclusive o próprio Jonas é o sinal. Não se lhes dará, a não ser o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Então, quem celebra na sexta-feira é a igreja pagã. A igreja pagã romana. Preste bem atenção. Esse viernes em espanhol, que é sexta-feira, que é veneris em latim, que é derivado de Vênus, surge a palavra doença venérea. Por quê? Porque era tanta orgia maligna nesse culto que surgiam as doenças venéreas, as doenças venéreas. Quem me entende diz amém. Então era tanta malignidade. Imagine uma festa pagã de adultério, de fornicação, de bagunça, de orgia e sacrifícios pagãos a Vênus. Agora é inserida a morte de Cristo. Olha a salada mista que a igreja romana faz para tentar agradar a gregos e troianos. Vamos usar essa figurativa. Gregos e troianos, para agradar aos pagãos e para agradar aos cristãos. E aí começa a corrupção da igreja romana, a introduzir doutrinas que não estão na Bíblia e nunca estarão, porque preciso informá-lo, gente. Tem gente que segue um cristianismo por tradição, mas tem gente que segue um cristianismo bíblico, segundo a palavra do Senhor. Quem crê nisso diz amém. Então alguém me diz: poxa vida, mas não está escrito que tiveram que tirá-lo da cruz porque no outro dia era Shabat, de sábado? Então esse é o problema. Muita gente pensa, porque diz no outro dia era Shabat. Em hebraico, Shabat é a linguagem hebraica. Só que a palavra linguagem, a palavra em linguagem hebraica, Shabat, não quer dizer sábado, do dia de sábado. Shabat, sabe o que significa? Feriado. Diga comigo, feriado. No outro dia era feriado. Eu vou lhe perguntar: na semana aqui no Brasil, podem existir 2 feriados? Podem. No mês, quantos feriados há? Há muitos feriados. Mas olha, o que aconteceu? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo, isso está em qualquer Bíblia, seja romana, seja adventista, seja evangélica. Em Êxodo capítulo 12, o que diz?
Em Êxodo 12 está escrito de que ali o Senhor declararia que pela saída do Egito começará o início do ano. Por isso que eu digo a Páscoa começa o ano. No versículo 1 do 12, Êxodo 12, no livro de Shemot: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês, o mês de Abib, que seria o mês de Nissan, pega março e abril, você será o principal, o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha que interessante. Então, março e abril, março começa o calendário na Bíblia judaico. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro. Separava um cordeiro no mês 10. Cada um tomará para si um cordeiro segundo sua casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora veja no versículo 6, diz: e guardareis até o 14º dia. Diga comigo, dia 14. Então, dia 14 do mês de Nissan, se imolava o cordeiro, porque no outro dia, o dia 15, era Páscoa. Quem entendeu? Era Shabat. Shabat de quê? Por isso em Israel, tive a alegria de estar em Israel, quando alguém diz é Shabat, mas Shabat de quê? Shabat de Pessah, Shabat de Shavuot, Shabat de quê? De Teshuvah, Shabat de Yom Kippur. O que é isso? Ele está falando sábado de quê? Porque sábado, para nós é o sábado de ontem, que foi sábado. Mas não, em hebraico, Shabat é feriado, é descanso. Então falamos, é descanso, mas é descanso de quê? Descanso de Páscoa, descanso da semana, descanso de Yom Kippur, da Teshuvah. Me diga que descanso, que tipo de sábado é? Porque há vários sábados para Israel, segundo o contexto bíblico. Então, na semana em que morreu Jesus, houveram 2 Shabats, estou traduzindo, houveram 2 descansos, houveram 2 sábados, houveram 2 feriados. Quem entende diz amém. Qual foi? O dia 15, que é Pessah, Páscoa, dia anterior, dia 14. Jesus morre, vá no calendário judaico, dia 14 de Nissan. 14 de Nissan do calendário judaico. 14 de Nissan, diga comigo, 14 de Nissan. Ou seja, ele cumpriu Êxodo 12, 6 diz: e guardarei até o 14º dia. Jesus, ele se entrega numa quarta-feira, dia 14, ele morre. Amém? Alguém me disse: muito bonito, Natanael, eu gostei da sua teoria, mas presta atenção. Mas Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. E eu lhe digo, Jesus celebrou a Páscoa antes da Páscoa. Como assim? Ele se antecipou um dia, na terça-feira, dia 13, ele ceiou com seus discípulos. Abra em João, capítulo, já vou entrar na pregação. João, isso está em qualquer Bíblia. João, capítulo 13, perdão. João 13. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 13. Jesus não ceiou no dia 14, porque no dia 14 ele ia ser entregue. No dia 15, quinta-feira, seria já enterrado, seria Páscoa. Ele já estaria embaixo da terra, no túmulo, no sepulcro. Só que ele 14, ele separou, como está escrito em Êxodo 12, ele morre. Como ele poderia fazer a ceia dia 14 se ele estaria morrendo? Não haveria como, ele antecipou. O que diz em João 13? Versículo 1, está claro, gente. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, antes da festa da Páscoa, ou seja, Jesus ceia com os seus discípulos antes da celebração da Páscoa. Quem entendeu? Então, terça-feira, dia 13, antes do dia 14, quarta-feira, ele celebra, ou seja, dia 13. Presta atenção, aqui está terça-feira. Jesus na terça-feira, olhe para mim. Eu sei que essas irmãs são ungidas e bonitas, mas olhe para mim. Sou mais feio, mas preciso da sua atenção. Terça-feira, dia 13. Ele diz aqui em João 13, antecipa a Páscoa com seus discípulos. Por quê? Porque amanhã, quarta-feira, que é o dia de comer o cordeiro, ele vai estar sendo entregue. Ele vai ser o cordeiro. Ele vai ser entregue. Então, ele diz, ele antes da Páscoa, prepara tudo. E ele ceia com seus discípulos, pega o cálice,
o pão e abençoa. Nessa noite eles vão para o Getsemane, me acompanha aqui. Ele ora no Getsemane e ele é preso. Ele é preso. Tem mais uma prova aqui, ainda não era Páscoa quando ele celebrou. Só no outro dia era a véspera de Páscoa, quarta-feira, que o cordeiro dia 14 ia ser morto por todo mundo e comido. Ou seja, os judeus comeram a Páscoa tradicional dia 14, o dia que Jesus foi morto. Jesus se antecipou um dia antes, na terça-feira, para comer a Páscoa. Por isso João diz, ele antecipou-se. Porque escute bem, enquanto Israel, os judeus comiam a sua Páscoa tradicional, Jesus estava sendo morto e estava descendo ao sepulcro no final do dia, para a glória do Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção. Eles estão aqui na terça-feira comendo a ceia pascual, e depois faz o Kiddush. O que acontece? Nessa noite ele está em claro, vai orar no Getsemane, ele é preso, amém? Quando ele é preso, é a noite inteira esbofeteado, xingado, e logo de manhã, na quarta-feira, o levam para onde? Abra João 18. Aí prova que os judeus ainda não haviam comido a Páscoa. João 18, 28. Se você ver os versículos anteriores, Pedro nega Jesus, aqui no versículo 15, no versículo 19, diz que os sacerdotes começaram a interrogá-lo, durante toda a noite ficam com Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes, e no versículo 28 do capítulo 18, João 18, 28, diz assim: depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório, e era cedo de manhã. Então na terça já havia tomado a ceia com seus discípulos. Terça-feira, passou a noite em claro, no Getsemane, é preso, e o torturam. Logo de manhã o levam para onde? Para o pretório, na casa de Caifás. E era cedo de manhã. E eles, a hipocrisia desses falsos sacerdotes, são a mesma coisa que os hipócritas da igreja de Roma. Diz assim, escute bem por favor, que isso é palavra de Deus. Então, diz que não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Ou seja, os judeus não haviam comido a Páscoa, mas Jesus já havia ceado a Páscoa com seus discípulos. Quem entendeu esse mistério diz amém. Então na quarta-feira de manhã, quando chegam, já haviam prendido Jesus, todo mundo se havia se espalhado. Pedro havia negado Jesus já havia jantado com seus discípulos a ceia pascal. Aí ele faz o Kiddush, já vou explicar porquê. Ele faz o Kiddush, pão e vinho, como vocês já sabem. Mas de manhã o levam para o petróleo, quarta-feira. Aí é dia 14, nesse dia 14, os judeus estavam se santificando, de não toquem nada imundo. Por quê? Porque hoje, ao cair da tarde, todo mundo vai pegar um cordeiro e vai celebrar a Páscoa, a tradicional Páscoa, porque na quinta, dia 15, já é feriado de Páscoa, só que começa no final do dia da quarta-feira. O que acontece? E esse era feriado, era o Shabat. Conclusão: eles não haviam comido a Páscoa ainda, para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Aí o que acontece nessa quarta-feira? Na quarta-feira, dia 14, os judeus hipócritas entregam Jesus, não se contaminam e condenam Jesus. Olha que hipocrisia religiosa. Condenam Jesus, e nesse dia Jesus é crucificado. Passa o dia inteiro, quando chega 3 horas da tarde, vão vê-lo e apressam, porque amanhã ele diz: calma, tire logo esse homem daqui, apague os vestígios de que ele morreu, porque daqui a pouco nós temos que ter a nossa ceia pascal. Nós temos que ter a nossa ceia pascal. Olha a hipocrisia. Mal sabiam eles que o Cordeiro de Deus estava morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Eles queriam na quarta-feira comer o cordeiro pascal, mas mal sabiam que o cordeiro que tira o pecado do mundo, eles já tinham entregado para morrer por você e por mim. Presta atenção. Então o que acontece? Os hipócritas dizem: não vamos tocar em nada, não vamos nos meter em nada, até Pilatos lava as mãos, o condenam. Nesse dia, que é a véspera de Páscoa, que é 14 de Abib, 14 de Nissan, é o mesmo mês, como está escrito em Êxodo 12, Jesus morre e vai para o sepulcro. Quando vão quebrar as pernas dele, falam: não há necessidade. Por que é necessário quebrar as pernas? Para que morra logo, porque ele não pode ficar pendurado no madeiro, porque às 6 horas já começa a Páscoa. Então o tiraram antes, já havia morrido, desceu ao sepulcro já, o cordeiro imolado desce ao sepulcro
para morrer e ser de fato a nossa Páscoa. No outro dia era feriado. Me diga uma coisa, há um versículo que está escrito em Lucas 23, 56. Você concorda que já vimos terça-feira? Agora vimos quarta-feira que Jesus morre. Jesus adiantou a Páscoa em João 13, dizendo, comeu antes da Páscoa, porque na Páscoa ele iria morrer. Ele antecipa a Páscoa. Qualquer pessoa falasse assim, ei, por que vocês estão tomando a Páscoa, comendo a ceia antecipado com esse tal mestre Jesus? Alguém iria falar, sabe por quê? Ele não mandou antecipar a Páscoa, porque só quarta-feira é Páscoa, a véspera pelo menos, para comer o cordeiro. É porque ele vai morrer na quarta-feira, vocês vão matar ele, e ele vai se entregar por todos nós. Qualquer um poderia falar isso, mas ninguém falou. Nós entendemos que ele antecipou, segundo João 13. Agora, na quinta-feira é feriado, todo mundo fica em silêncio. Só que em Lucas 23, 56 diz a palavra dos que as mulheres foram comprar especiarias. Agora eu lhe pergunto, se ele tivesse morrido na sexta-feira e eles vão para o sepulcro, no sábado é feriado. Queridos, em Israel não se vende uma agulha. Apaga a luz aí. Alguém que pode apagar a luz? Dá para apagar no automático? Consegue aí? Ele não mexe nem isso, não faz isso. Acende agora. Se alguém fizer isso, ele já violentou o feriado. É proibido em Shabat apagar um interruptor. Sabe o que acontece? Ele tem sensores. Quando a pessoa chega em casa, a luz acende sozinha. Você vai para Jerusalém, em nome de Jesus. Vai ter 2 elevadores, diz. Elevadores para judeus tradicionais. Elevadores para corintiano, elevadores para brasileiro. O que acontece? Há 2 elevadores, mas para quê? Diz, e você entra no elevador de judeus e não tem botão para apertar, porque esse elevador para em todos os andares. O outro você aperta, sabe por quê? Porque em Shabat, seja o Shabat que for, de Pessah, de Jeshuvah, de Yom Kippur, é proibido apertar o interruptor do elevador. E ele para em todos os andares. Se você vai no 30º, no 50º, não interessa, vai parar em todos os... Porque tocar no botão é sacrilégio. Olha que hipocrisia. Isso é religião. Isso é religião. É judeu, eu sinto muito. Eles não cozinham em Shabat. Não fazem nada, não compram. Você sai para a rua, tudo fechado, algo mórbido. Toma conta de qualquer Shabat. Não é só do Shabat semanal, mas de qualquer feriado festivo religioso. Eles evitam falar, fazem jejum de palavras. Muitos até nem tomam banho, porque tomar banho, passar desodorante no sovaco mesmo, é pecado, é sacrilégio. Não faça isso em nome de Jesus. Agora preste atenção, qualquer coisa, eles cozinham antes, se for possível, é possível até mastigar, eles se consagram ao sumo. Mas nesse dia, na véspera de ceia, foram capazes de matar Jesus. Eu vou lhe falar uma coisa, tem gente religiosa que defende sua religião acirradamente, mas vive na mentira, é capaz de matar Jesus, matar a verdade, porque Jesus é a verdade. Diga comigo, Jesus é a verdade. Tem gente que é capaz de colocar Jesus na sexta-feira como uma grande mentira e mata a verdade, mas com tal que a sua religião seja vivificada. Querido, isso não agrada ao Senhor. Os hipócritas religiosos mataram Jesus. Eu vou te falar uma coisa, Jesus veio para te libertar e te dar vida e vida com abundância. Quem dá glória a Deus por isso? Agora preste atenção. Se, nesse raciocínio, as mulheres foram comprar especiarias, se na sexta-feira tivesse morrido, teoricamente, vamos acreditar nisso, eu sei que é falso, como poderiam comprar se no outro dia era Shabat da semana? Se está tudo fechado. E aqui em qualquer Bíblia diz que elas foram buscar especiarias, comprar originalmente. E no domingo de manhã já estavam com as especiarias para ungir o corpo de Jesus no domingo de manhã. Então o que acontece? Preste atenção. Se Jesus morre numa quarta-feira, na quinta é Shabat de Páscoa, feriado, 14 de Nissan, segundo a Bíblia. Quinta-feira é dia normal. Não, é feriado, perdão, quinta-feira é feriado. Sexta-feira é dia normal. É a chance de ir no mercado e comprar especiarias.
E só no sábado é o Shabat da semana, e só domingo Jesus ressuscita. Então houve um dia livre para ir nas casas ou na Boticário. Quem entendeu? Houve um dia livre para ir na Boticário comprar especiarias. Que dia foi esse? Foi na sexta-feira. Sexta-feira não quer dizer nada. Repito, terça ele antecipa a ceia. Oficialmente na quarta era a ceia, só que ele morre na quarta-feira, que é 14, vésperas, como vimos aqui em Êxodo 12. Quinta é feriado, está no túmulo. Sexta-feira é um dia normal, tudo funcionou, abriu o comércio, as mulheres foram comprar especiaria. Sábado elas guardam o sábado, presta atenção. E no domingo elas já estão com as especiarias na mão para honrar a Jesus. E Jesus já havia ressuscitado. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Jesus morreu que dia? Que dia? Se ele morre na quarta, quinta, sexta e sábado, 3 dias e 3 noites no túmulo, e no domingo de manhã Jesus já ressuscita. Quem dá glória a Deus? Assim, há muitas coisas que eu poderia provar de que Jesus não morreu na sexta-feira. Maldição aquele que acredita numa festa inserida numa festa cristã ou judaico-cristã. Por quê? Porque Viernes, sexta-feira, é uma festa pagã para Vênus. Aí onde surge a deusa da fertilidade. O que acontece? Coelhos vinham, símbolo da fertilidade, botavam ovos, e aí surge o chocolate, e se faz uma lambança, como no Natal, se fala tanto do Papai Noel e tanta bagunça de crença que não existe. Preste atenção. E Jesus, que é Jesus, é esquecido. Meu irmão, se na minha chaminé aparece um velho rechonchudo de vermelho, eu mando chumbo nele. Eu mando chumbo, porque isso é a potestade do Santa Claus. Eu repreendo em nome de Jesus, que de santo não tem nada. Agora, me mandar mensagens com coelhinho, ora, cristão, valer a Bíblia, porque tem gente que me mandou com coelhinho e com ovos ainda. Mas eu vou lhe falar uma coisa: Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus tem poder para te restaurar, Jesus tem poder para te conhecer, para conhecer a verdade. Diga, e a verdade te libertará. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Preste atenção. Por que Jesus precisou morrer numa quarta-feira? Primeiro, porque era a ordenança de Êxodo, capítulo 12, e diz que somente dia 14 o cordeiro seria separado. E justamente, todos os dias que Jesus esteve até o dia 14 de Nissan, que é numa quarta-feira, Jesus se consagrou e deu as últimas instruções para os seus discípulos. Se você vê as melhores e mais profundas instruções, as mais lindas instruções que Jesus dá para os seus discípulos, foi quando ele está sendo separado como cordeiro. O tempo que esse cordeiro era separado, Jesus se dedicou aos seus discípulos. Aí você vê os ensinamentos: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos que produzem frutos. Nesse dia de separação, você vê as lições, onde eles brigam quem se assentaria à direita e à esquerda, e Jesus pega uma toalha e uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. Ele estava dizendo: a minha entrega é para mortificar todo pensamento humano e ressaltar a glória de Cristo em vossas vidas. Jesus morre para que nós morramos juntamente com Ele e ressuscitemos juntamente com Ele. Somente quem ressuscitou é quem não vive mais na carne, quem não vive mais neste mundo, não vive nos dogmas religiosos mentirosos, mas vive na vida que Cristo te deu. Quem tem essa vida, dá glórias ao nome do Senhor. Primeira coisa, que aconteceu quando Jesus, por que Jesus precisava ficar 3 dias? Eu falei já da plenitude do número 3. Por quê? Em primeiro lugar, porque 3 sempre vai trazer, como no próprio ministério, traz a triunidade. O nosso Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. E a triunidade traz a perfeição para fazer funcionar tudo que se une com unicidade, com essência, para que funcione, traz
o número 3, como o meu corpo, como o tempo, como qualquer coisa é triuna. Agora, Jesus precisa vencer a morte. E o mal também funciona de uma forma tríplice. Você vai ver no último tempo o poder do anticristo, o falso profeta e a besta, são 3. E o poder da morte reina nesse reinado espiritual. O que acontecia nesses 3 dias? Jesus desce a um submundo espiritual. Quando Jesus morre, ele em primeiro lugar tem que vencer a própria morte. Como nós cantamos aqui: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? A palavra do Senhor diz claramente em 1 Coríntios 15, 23, ele teve que descer e se cumpriu o que estava escrito: tragada foi a morte. Sabe o que ele foi fazer quando ele desceu no túmulo? Ele foi matar aquele que estava te matando. Ele foi matar o poder da morte. Até então todos os que morriam desciam ao Seol. Lógico, havia uma divisão, como nós vemos na parábola do rico Lázaro e Lucas, quando há uma divisão. Temos o pai Abraão e temos o próprio mendigo que é recebido e o próprio rico que está em tormento. E alguém me disse: poxa, agora não entendi mais nada. Como que ele pode estar em tormento? Esse tormento não é inferno, porque antigamente as almas que desciam sem fé, impiamente, sem a fé, desciam para o Seol. E os da fé de Abraão iam para o chamado seio de Abraão. E havia um abismo. Quem já leu essa parábola? Eles até dialogam. Por isso eu te digo, não é nem céu nem inferno. Por quê? Porque é o estágio que estavam as almas antes de Jesus morrer. Me acompanhe aqui, porque esse tema é interessantíssimo. Preste atenção. Há um diálogo. Diz que o mendigo Lázaro, ele diz que desce ao seio de Abraão. Só que do outro lado está um homem rico. E esse homem rico está lamentando e está dizendo: ei, pai Abraão. Primeira tese que não pode funcionar crendo-se de que é o inferno e o céu. Não é. É uma parábola, embora está traduzindo um estágio espiritual que havia antes da morte de Cristo. Em primeiro lugar, porque o rico está pedindo e se comunicando com a turma do seio de Abraão. Diz: ei, que o Lázaro me traga um pingo d'água para colocar na boca. Que absurdo. Se isso é o céu e o inferno, então quer dizer que no céu vou estar escutando as pessoas que lamentam no inferno. Já pensou? Eu estou no céu dando glória e minha sogra: Natanael! Ou alguém que não subiu me diga: pastor! Falei: Jesus, eu fui para o céu de glória, louvado seja o nome do Senhor, e de lá estão gritando o meu nome. Então, é uma alegoria do tempo em que as almas não ainda estavam em Cristo Jesus. Por isso diz: bem-aventurados os que começam a morrer depois de Cristo Jesus. Porque antigamente os da fé de Abraão eram separados, e os que morriam eram separados. Não era nem céu nem inferno, era uma antessala. Agora o que acontece? Quando Jesus desce na morte, ele mata a morte. Diz: morte, eu serei a tua morte. Ele aniquila o poder da morte. Diz o apóstolo Pedro que ele desceu às profundezas para pregar aos espíritos encarcerados. É isso mesmo, sim. Há demônios que estão encarcerados. E ele desce, e o que acontece? Ele mata a morte. A morte queria dominá-lo, mas ele venceu a morte. 3 dias foram o suficiente para ele aniquilar o poder da morte, para pisar na cabeça da serpente, para aniquilar o pecado que reinava na sua vida. É por isso que diz a sua palavra em Efésios. Olha o que diz Efésios. Esse versículo é glorioso, eu amo esse versículo. Nessa hora, sabe o que ele faz? Ele, pela fé, traz toda a nossa vida e o nosso viver, e ele nos faz morrer juntamente com ele. Meu Deus, olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele morre, só que pela fé ele pega todos nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Mas eu não nasci ainda, mas você já estava predestinado para nascer num corpo humano, numa natureza pecaminosa, mas automaticamente, paralelamente, você já estava predestinado em Cristo para Ele morrer, e morrer juntamente com a tua morte, mergulhar, vencer a morte, e ressuscitar, e nos ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Quem tem essa vida, dá glória a Deus. Meu Deus, isso aqui é muito profundo, e talvez não interessa a muita gente, mas isso aqui é a minha salvação. Não sei se isso te interessa, mas isso aqui é a certeza da minha vida eterna. Não sei se isso te interessa, mas isso é a convicção que eu prego. Eu prego um Jesus que venceu a morte, que não desceu na sexta-feira, mas cumpriu o ritual de Pessach dos judeus, porque Jesus era judeu. No dia 14 de Abib, que foi quarta-feira, ele é o Cordeiro Pascal que morre. Na quinta-feira é Pessach, na sexta-feira está livre, no sábado é o Shabat da semana, e no domingo ressuscita. 3 dias são necessários para que ele vença a morte, vença o pecado, vença Satanás, e ressuscite e te dê vida, e vida com abundância. Quem pode aplaudir ao Senhor? Desde criança eu fazia essa pergunta: como pode ter morrido na sexta-feira se ficou 3 dias? Não, que ficou meio parte do... Não tem meia parte do sexta, meia parte do sábado. Não. É quarta-feira, quinta, sexta e sábado e acabou. Quem gosta da sexta-feira, meu irmão, é pagão. Quem ama sexta-feira, o feliz sexta-feira, isso não é Friday, Veneris, Venério, Vênus, Viernes. Isso não condiz com a igreja de Cristo Jesus. O Jesus bíblico é o Jesus que morre como Cordeiro Pascal, 14 de Abib, quarta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Quando ele morre, ele vence a morte e o poder do pecado que reinava sobre a humanidade. O que acontece? Porque eu li Tessalonicenses. Porque quando Jesus morre, ele pega as almas do seio de Abraão. Muita gente não entende que é um lugar espiritual, atemporal, sobrenatural, ou seja, a sobrenaturalidade e atemporalidade reina nesse lugar. Não há noite, nem dia, nem hora, nem minuto. É uma questão de milésimas. Se podemos dividir uma milésima de segundo, gente, um segundo tem milésima de segundo. Se podemos dividir uma milésima de segundo é 1 bilhão da nano alguma coisa. Essa nano, não sei quanto que é, mas dá. Esse tempo é um século perante o tempo que se passa naquele lugar, porque não existe medição de tempo. Ou seja, a pessoa estava lá. Exemplo, Davi, Abel, homens que morreram em fé, que são heróis da fé, haviam descido ao sepulcro e estavam aguardando. É por isso a alegoria da comunicação do rico e Lázaro. E do outro lado estava Saul, estava Caim, todos os homens maus. Havia uma divisão. Que venham para cá, que passem para cá. Não podemos, há um abismo. Só que Jesus desce ao abismo e ele pega essas almas que estão no seio de Abraão e as toma e as leva para o paraíso. Mas preste atenção, lembra domingo passado que eu falei que houve um ladrão que disse: hoje estarás comigo no paraíso? Diga comigo, hoje. Como assim hoje? Porque na sobrenaturalidade não existe ontem nem amanhã, só existe um dia, hoje. Existe um dia chamado eternidade. Se Jesus foi cordeiro morto antes da fundação do mundo, foi hoje. Se Jesus te escolheu antes da fundação do mundo, quantos anos se passaram? Milhões, milhares, não sei. Mas é hoje. Se Jesus vai voltar e você vai morrer e vai estar com Cristo, é hoje. É por isso que disse para o ladrão, hoje. Sabe por quê? Porque eu vou descer às profundezas, vou pegar as almas
e nós vamos subir ao paraíso. Agora existe o paraíso. No paraíso estão as almas que estão em Cristo Jesus. Se eu morro hoje, pastor, o que acontece? Se você aceitou a Jesus, você tem uma certeza que hoje você estará no paraíso. Mas esse hoje existe para Paulo, porque Paulo morreu alguns séculos atrás, concorda comigo? Só que Paulo morre, uma vez que ele é decapitado, para ele é hoje. Paulo não está dizendo, Jesus está demorando, eu estou aqui, meu Deus, perdi a cabeça, e eu estou aguardando aqui, quando será que ele volta? Estavam crendo que ele é 1909, agora estão dizendo que 2019, será que 2020? Não existe isso, a pessoa morre e automaticamente já está vendo a glória do paraíso. Quem está entendendo? E alguém que diga, as almas estão dormindo. Não, modo de falar figurativamente diz, dorme, descansa, porque a pessoa apaga e já está vendo Cristo Jesus. Como a pessoa morre sem Jesus e já está perante o juízo. Não há tempo a se passar, não há cronos nesse tempo. Uma coisa que você tem que ter certeza na Páscoa, não somente na Páscoa, mas todo dia, que se você partir hoje, você precisa estar a contas com Deus. Você precisa estar a contas com Deus. Agora eu lhe pergunto, com todo respeito e com muita seriedade, você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Tomara que sim, porque eu quero te ver muitos anos de vida. Mas quantas pessoas têm certeza que vão chegar até o final do ano? Há poucos dias me falaram, poxa vida, um jovem, 40 anos, morreu e deixou filhos. Inclusive eram colegas de escola da Aline e do Jonatas. Caiu Diogo Batista, sobrinho do Luciano Batista. Eu falei, não é possível, foi vereador, um acidente. Eu lhe pergunto, será que ele planificou morrer? Será que a família sabia, hoje morre alguém, vamos nos preparar? Ninguém sabe. Eu não lhe dou certeza se eu vou estar pregando o próximo domingo aqui, porque não sei se eu vou estar com vida, mas eu lhe dou uma certeza só: minha vida está em Cristo Jesus. Minha vida está nas mãos dele. Quer vivamos ou morramos, estamos nas mãos dele. Qual é a nossa convicção? É que a cada momento, a cada dia, essa morte de Cristo está presente, como também está presente a aniquilação da nossa morte, assim como está presente a ressurreição de Cristo. Todos os dias, a cada milésima de segundo, Ele está, entre aspas, morrendo por mim, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a Satanás e ressuscitando. E se eu pecar amanhã, Jesus também tem o mesmo efeito de morte, de aniquilação do pecado, de aniquilação do mundo e ressuscitar em Cristo Jesus. Todo dia Jesus te diz, eu sou a tua Páscoa. Todo dia eu sou a tua ressurreição. De manhã à tarde, à noite, à meia-noite, qualquer hora é dia de arrependimento e de falar, eu quero me arrepender, eu quero buscar a vida e a vida com abundância. Alguém acredita nisso? Alguém já me disse, eu não acredito no inferno, pastor. Eu falei, essa é uma bobagem. Eu falei, eu não tenho nada a perder. Se for uma bobagem, o bobo aqui ficou a vida inteira acreditando, mas não perdi nada. Agora, se for verdade e você não acreditou, queira você ou não, partindo daqui você está diante de um trono que te julgará. Você estará diante de um trono que te condenará. Que ainda não é tempo. E quando será tempo? Quando será a hora? Jesus está dizendo, todos celebram uma Páscoa, mas Cristo é a minha Páscoa. E Cristo não é meu Cristo só na Páscoa. Cristo é meu Cristo segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Cristo é meu Cristo e minha Páscoa todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Sabe por quê? Porque a qualquer segundo você pode perder a sua vida. Ninguém escolheu, eu quero morrer no domingo. Eu gostaria de morrer no domingo. Eu queria morrer 1º de maio, dia do trabalho, para não dar trabalho para ninguém. Hein? Seria legal escolher o dia, né? Eu queria morrer, deixa eu ver, numa sexta-feira santa. Está repreendido. Aonde você queria morrer? Ninguém escolhe. A fila da morte é a única fila que ninguém quer furar. Mas levante a sua mãozinha, por favor. Todos aqui, por favor. Nem que você não queira, levante. Tem uma senha que Jeová já deu um número. Olhe para a pessoa do lado. Qual é teu número? Ninguém sabe. Mas vou lhe falar outro segredo. Ele está chamando. Jesus, tem gente que está me olhando assim. Não me interessa. A qualquer hora. Wellington, Deus te guarde. Um homem bonito como você, que dure bastante. Que fique vivo até a vinda de Cristo. Hein? Um chato como eu já pode partir. Mas olha, preste atenção. Uma pessoa linda, abençoada igual você, que haja longos anos de vida. Mas não adianta. Tem uma senha para cada um. E essa senha está chamando. O problema é quando chamar a senha, como está a sua vida? Como você está? Tem abraçado sua sogra? Corra. Hoje, pastor Reinaldo, corra. Corra. Jesus pode voltar hoje, só para você. O que acontece aqui? Paulo está dizendo, para encerrar agora, estamos falando de Páscoa e de morte e de vida. Ei, Paulo está dizendo, todos nós, agora todas as almas do seio de Abraão estão com Cristo Jesus. Quem dá glória a Deus? E nós, nas regiões celestiais, estamos em Cristo Jesus, reinando, amém? Estou aqui, mas estou lá, em nome de Jesus. Mas diz, de maneira nenhuma, nós os que estivermos vivos, diga assim para a pessoa, você está vivo? Nós os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem, ou seja, primeiramente os que estão com Cristo. Todos que morreram, desde ontem, desde hoje, que morreram para trás, até Abel, todos os que morreram pela fé, e morreram em Cristo, porque uma vez Cristo morrendo, Ele traz Abel, traz Abraão, traz todo mundo, traz Davi, para Ele, porque Ele vence a morte, e os tira do sepulcro. Agora, eles estão aqui, fora do Cronos, na atemporalidade, na sobrenaturalidade. Não me pergunte como que é, porque eu não fui para lá. Mas é uma questão de, não é nem milésima é um século. É uma questão muito rápido. Eles vão ter que voltar, essas almas vão ter que voltar. Vai se escutar uma trombeta. O céu vai se abrir, e essas almas, querido, milésima de segundo é séculos, vão vir para buscar os corpos que estão aqui na terra. E esses corpos, como diz Paulo em Coríntios, aquilo que é corruptível vai se vestir da incorruptibilidade, ou seja, você vai se revestir de glória. Preste atenção. A ciência diz, tenho estudado um pouquinho de física quântica, talvez da PNL e algumas coisinhas por aí. Não quero exagerar, mas a ciência está provando que Deus existe. Você é formado por átomos, preste atenção. E dentro do átomo se descobriu prótons e nêutrons, e achou-se que prótons e nêutrons eram sólidos. E ele falou, nos enganamos. Por quê? Porque prótons e nêutrons, o quantum, é um poder sobrenatural, é um cosmos dentro dos prótons e nêutrons. Agora, arrumem um aparelho para medir isso, porque há uma energia, eles falam energia, é o sopro de Deus, que está dentro do átomo. Na verdade não é nada físico, tudo é espiritual. Então preste atenção, e diz que esse poder quântico lá dentro do átomo tem poder
para dar sobrenaturalidade ao homem. E diz a ciência que outrora o homem teve poder. Olha, se eu corro aqui, toda velocidade, eu vou ter um choque atômico, molecular com isso aqui. Minhas moléculas se chocam. Mas no poder do quantum, eu posso, nessa sobrenaturalidade, diz a ciência, gente, isso é ciência. Diz que eu controlando essa espiritualidade, que ele não sabe de onde vem essa espiritualidade, nós sabemos. Diz que há um controle para que todos os meus átomos possam atravessar essa coluna. Diz que se há controle do quantum do átomo, eu posso andar e vencer as regras da lei da gravidade e posso andar sobre as águas. Mas não sabemos de onde vem esse poder, porque é uma conexão do átomo do quantum até o mundo sobrenatural do cosmos. Eu já sabia, você já sabia, Paulo já sabia. Estamos em Cristo Jesus. Tudo está nele, para ele e por ele. E todas as coisas giram em torno dele e estão inseridas nele para a glória dele. Então meu universo é Cristo Jesus. Preste atenção, esse poder é a glória do seu Espírito. Agora preste atenção, diz que em pouco tempo, se o homem descobrir essa sobrenaturalidade do quantum, ele poderá atravessar a parede. Eu vou lhe contar uma história. Um Jesus que vence a morte, vence as leis sobrenaturais e atravessou uma parede e disse: Pai será convosco. Quem entendeu o que eu estou falando? E a porta estava fechada. Eles estavam perdidos no barco, iam naufragar, e Jesus vem andando sobre as ondas. Lei da gravidade foi vencida. O que está acontecendo? Diz que Maria foram vê-lo de manhã as mulheres e foi abraçá-lo. E ele disse: não me toques, porque estou numa fluência espiritual e ainda não fui até o Pai. O que aconteceu com Jesus? O seu corpo brilhava. O que acontecia com ele? Ele entrou nessa dimensão celestial gloriosa, onde venceu a morte e as leis da gravidade. Então preste atenção, Paulo fala sobre isso. E isto que é corruptível vai entrar em contato com algo sobrenatural. As almas vão descer e vão pegar esses corpos. Pode ser um átomo, uma célula que está perdido há séculos, vai ser reconstituído. E esse corpo vai vencer o túmulo e vai surgir num corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, diz que vamos ver as nossas vestes sendo transformadas em vestes de glória. Em questão de milésima de segundo é muito tempo, Jesus. Você vai de repente escutar essa trombeta, um alarido de um arcanjo, e de repente tua mão vai começar a brilhar, teu pé vai começar a brilhar, tua roupa vai começar a brilhar, e de repente a força da gravidade não vai te deter, você vai começar a ser arpazo, arrebatado. Quem crê nisso, da glória a Deus? Essa é a certeza que temos em Cristo Jesus, que Jesus vem buscar uma igreja que morreu com Ele no túmulo, mas ressuscitou com Cristo Jesus, e nessa certeza nós vivemos, que os que morrem vão ser reconstituídos em glória, e nós, os que estamos vivos, juntamente com Ele subiremos eternamente para com o Pai. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Você crê nisso? Que história mais linda, mas não acredito. O problema é seu. Eu quero lhe falar uma coisa. Jesus vem buscar a sua igreja. E vem buscar uma igreja santa, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Nesta noite o Senhor te diz: chegou a hora de você entregar a sua vida e estar a contas comigo. Está na hora de você morrer em Cristo Jesus e fazer dessa Páscoa, não essa Páscoa apagando a sexta-feira, não essa Páscoa apagando os ovos de chocolate, não essa Páscoa pagã maldita de Roma. A igreja nunca foi de Roma, a igreja é de Jerusalém, a igreja tem base no apostoleu, não no papado, a igreja não tem papa, a igreja
apóstolos. Jesus foi o nosso apóstolo, diz a palavra do Senhor, e sumo sacerdote. Ele é apóstolo, sumo apóstolo, e ele nos guia para uma vida apostólica. Sabe por quê? Porque nós vamos desaparecer desta terra. O ID de Jesus vai se cumprir quando nós saiamos daqui, e ele virá buscando uma igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro. E eu quero te ver lá em nome do Senhor Jesus. Diga para a pessoa do lado: eu quero te ver lá em nome de Jesus. Para terminar, Jesus quer ressuscitar a igreja para uma nova vida, ou você para uma nova vida, e te tornar igreja em Cristo Jesus. Não a igreja de Roma, não a igreja pagã, mas a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo não tem nome, igreja fulana, não tem CNPJ, não tem convenção. A igreja de Cristo sou eu. A igreja de Cristo é você. Diga para a pessoa do lado: você é a igreja de Cristo. Como que chama a igreja de Cristo? Fale o seu nome, por favor. Como que chama a igreja de Cristo? Eu pensei que era a Universal dos Quintos do Céu. Não, a igreja é Natanael. A igreja é Maria. Diga: a igreja sou eu. E essa igreja está aqui reunida nesta noite, adorando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Entrego a ti as minhas mãos, entrego a ti meu coração, entrego a ti tudo que sou. Usa-me e usa